partir desse momento, você acompanhará o segundo dia de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. Agradecemos a presença de Francimar Batista Silva, intérprete de Libras, e da assessoria jurídica dessa entrevista, na presença do Dr. Elton Nasser, que se encontra na Switcher. Antes de darmos início à nossa entrevista, atenção para as regras. Somos uma emissora cristã com o intuito de levar informação para os nossos milites, os nossos telespectadores. Não serão permitidas ofensas a outros candidatos e essa entrevista é uma iniciativa para exposição de ideias e propostas de trabalho. Os candidatos que se sentirem ofendidos ou queiram direito de resposta terão que enviar a solicitação por escrito para o núcleo de jornalismo da emissora. A solicitação será analisada pela nossa assessoria jurídica. O direito de resposta será um espaço na semana seguinte ao término das entrevistas, ainda dentro do mesmo programa. As perguntas serão as mesmas para todos os candidatos, com o objetivo de esclarecer as propostas dos nossos telespectadores. A pedido das assessorias, as mesmas perguntas foram enviadas por e-mail no dia 31 de agosto. O candidato terá 25 minutos contados no relógio para responder às questões levantadas por mim, contando com as considerações finais. E hoje quem está conosco é o candidato pela coligação Esperança e Mudança, juiz Odilon de Oliveira. Odilon de Oliveira nasceu no município de Exu, interior de Pernambuco, em 1949. Filho de pais lavradores, trabalhou na roça desde pequeno e foi alfabetizado em casa aos 16 anos. Aos 17 foi à escola e aos 29 anos se formou em Direito na então FUCMAT, por meio de bolsa de estudo. Por meio de concurso se tornou procurador federal, promotor de justiça de 1981 e 1982, juiz de direito e juiz federal. Aos 69 anos, depois de se aposentar, o juiz Odilon coloca o seu nome para apreciação popular na política. Filiou-se ao PDT em outubro de 2017 para se candidatar ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. Então, após a primeira pergunta, o relógio começará a contar. Primeiramente, boa tarde, candidato. Boa tarde, Antônio. É um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é nosso. Primeira pergunta, corrupção. Nós vivemos um momento instável no que se diz respeito à confiança do eleitor na política brasileira. O primeiro ponto que eu quero levantar é o que o senhor tem feito e o que fará com relação ao combate à corrupção. Com relação ao combate à corrupção, eu trabalho em Mato Grosso do Sul há mais de 40 anos, exercendo esses cargos, essas atividades. Só como juiz federal foram 31 anos. Durante esse período, eu combati muito o tráfico internacional, combati muita sonegação, o grande sonegador, não o sacoleiro, aquele grande sonegador. E o crime organizado de um modo geral, incluindo aí a corrupção. Corrupção, o povo sabe o que é. É o que atualmente vem angustiando mais, o que mais angustia as pessoas. Porque a corrupção mata de fome, através de meio cruel. A fome é um meio cruel. E muitas pessoas morrem sim de fome pela corrupção. Nós pretendemos, para combater a corrupção, em primeiro lugar, dar o exemplo. Se a gente eleito for, vamos primeiro dar o exemplo. É postura. É como uma família. O chefe de família, ele tem que ter postura diante dos filhos. Se ele tiver uma conduta desregrada, estará dando mau exemplo e os filhos poderão seguir aquele mau exemplo. E nós temos que especializar também uma delegacia, além do GAECO, e fortalecer o GAECO, claro, para o combate à corrupção. Nós temos que policiar o próprio governo, nós temos que criar auditoria para verificar se está havendo corrupção ou não. E, evidentemente, tem que haver uma punição drástica para os corruptos. A corrupção, ela, além de matar de fome, ela leva à miséria, leva à falta de serviço público de boa qualidade, educação, por exemplo, de boa qualidade, saúde de boa qualidade e segurança pública que ninguém tem no Brasil. Não é só em Mato Grosso do Sul. No Brasil, ninguém tem segurança pública. Então, nós temos que combater essa corrupção. Nada de trambique, nada de JBS. O Brasil está cheio de pessoas acusadas de envolvimento com JBS. Essas pessoas têm que ser afastadas e para o crematório da vida política, afastadas da vida pública definitivamente. Bom, o senhor falou de segurança, a próxima pergunta é sobre segurança. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, apontaram algumas reduções da criminalidade em Campo Grande, interior de Mato Grosso do Sul, pesquisa recente.
Isso inclui roubo, tráfico de drogas, homicídios. Porém, nosso estado ainda há muito a ser feito com relação às fronteiras secas com os outros países, por exemplo, em que há extermínio contínuo de pessoas. No dia 24 de agosto, a Operação Cronos, deflagrada em todo o Brasil, prendeu em Mato Grosso do Sul 119 pessoas e apreendeu 3 adolescentes, né? Quero saber do senhor se o senhor acredita que esses dados estão corretos e qual a sua proposta com relação à redução da violência nesses lugares, levando-se em conta também a questão do tráfico de armas em nosso estado. Em primeiro lugar, uma das cidades mais violentas, 2 cidades, elas ficam aqui em Mato Grosso do Sul. Coronel Sapucaia e Paranhos são cidades violentíssimas, especialmente com relação a crimes contra a pessoa. Esses dados do Estado podem estar corretos ou não. Eu tenho indícios de que não estão corretos. Por exemplo, o governo do Estado sempre vem pregando, pelo menos ultimamente, que o Estado sustenta aproximadamente 8.000 presos federais por droga. 8.000 presos federais por droga, que seriam presos de responsabilidade da União. Primeiro, isso não é verdade. O Ministério da Justiça registra apenas 4.776 presos por tráfico internacional no Brasil inteiro. Se no Brasil inteiro só existem 4.786 presos por tráfico internacional, que seriam os presos federais por tráfico, como é que só em Mato Grosso do Sul, que é um estado pequeno, vai ter aproximadamente 8.000 presos? Tráfico internacional é aquele crime que envolve 2 ou mais países, o restante é tráfico interno. E eu tenho aqui os dados. 2017, só o crime de roubo foram 10.893. Ainda que tenha reduzido um pouquinho em relação a 2011, 2016, significa dizer que é um número muito alto para se suportar isso. O roubo é o furto praticado com violência. Aí nós temos o furto aqui, 2017. 2016, 38.762. 2017, 40.799. Aumentou muito aqui. Isso no estado todo. Aí nós vamos ver aqui violência contra a mulher, tentativa de estupro, 2016, 138, 2017, 133, diferença mínima. Isso não significa diferença acentuada de maneira alguma. Então, o que tem que ser feito aqui no estado? Tudo, estupro. O estado de Mato Grosso do Sul, ele é campeão, levando em conta o tamanho da população. Em proporção à população, o estado de Mato Grosso do Sul é onde mais ocorrem crimes de estupro. Violência doméstica também, muito grande a violência doméstica. 2016, no estado, 5.858. 2017, 6.097. Então, minha gente, o que fazer? Fazer tudo o que não foi feito. Nós temos uma polícia de fronteira chamada Departamento de Operações de Fronteira, criado há 20 anos, e eu estive na criação. A quantidade de policiais é a mesma de hoje, não tem 200 policiais. A fronteira de Mato Grosso do Sul corresponde a 64% do tamanho do estado, 64%, ou seja, 44 municípios na faixa de fronteira. Se você não protege a fronteira, por onde passam drogas, por onde passam armas e por onde passa o contrabando pesado, vamos proteger como o restante do estado? Tem que dar atenção à fronteira. O governo do estado tem que se acordar e cuidar da fronteira, mas não é só isto. Nas escolas, no entorno das escolas também é uma violência danada. A droga está consumindo a juventude aqui no estado. O estado de Mato Grosso do Sul tem que dar atenção especial porque ele é dono de 2 fronteiras. Então a segurança pública tem que ser praticamente refeita no estado. Valorização dos policiais. Os policiais são desmotivados. Nós temos quem é que trabalha com desmotivação. Não é só salário, é estrutura. Eu conheço as delegacias, os quartéis, uma calamidade. A Polícia Civil não tem gasolina, a PM muito menos para abastecer os carros. A gente anda pela cidade, anda pelo estado, todo mundo reclama. É uma cantilena, nós não temos segurança. Ladrão passa aqui, rouba tudo. Então tem que refazer a segurança pública.
Vamos agora, então, a outro ponto, que é a habitação, né? Segundo dados da AGEAB, Agência Estadual de Habitação, no ano passado, o Mato Grosso do Sul tinha um déficit habitacional de 65 mil unidades, né? Logo no começo desse ano, foi confirmada a construção de mais de 1.238 casas populares para todo o estado, diante de vários governos, vários programas. Eu quero saber assim, né? Nós acreditamos que esse déficit não possa ser sanado de uma hora para outra, isso é fato. Porque tem muita gente ainda na fila de espera, né? Quais as propostas, então, para essa questão habitacional, também levando em consideração que as pessoas estão esperando, que a fila é grande, de uma forma de se organizar melhor essa distribuição também dessas casas? O Brasil tem 1.800.000 pessoas morando em calçadas, debaixo de pontes, debaixo de viadutos. Em Mato Grosso do Sul também tem pontes, viadutos e calçadas. 65 mil residências faltam em Mato Grosso do Sul. Então, é uma situação calamitosa. Redução de investimento entre 2016 e 2017 na área da habitação, em torno de 17% a 18% houve redução. Então, claro, 1.200 e poucas casas que você citou aí. Isso não significa nada para 65 mil residências. Tem 65 mil famílias morando debaixo de ponte, gente. Sem casa debaixo de lona, junto com bicho, com cobra, com morcego, como se bicho essas famílias fossem. Tem que haver uma atuação conjunta. União Federal destina verba para os estados. O estado tem que trabalhar com os municípios, fazer parceria com os municípios, fazer mutirão também. Por que não faz mutirão? Já que o estado tem um desemprego, mais de 100 mil pessoas estão desempregadas. Então vamos coordenar essas pessoas e vamos ajudar. Essas próprias pessoas constroem a sua casa. E nós temos também, gente, que incentivar os construtores, são as empresas que constroem. Temos que dar incentivo a essas empresas. O imposto é um absurdo. E tem muitas empresas falidas aqui no estado, na área de construção. Nós temos que incentivar essas empresas, incrementar, porque senão, se a gente não incrementar a construção civil, nada feito. Agora tem que gerar emprego, muito emprego, porque se não tiver emprego, você não vai conseguir comprar a sua casa, ainda que ela seja pequenininha, não vai conseguir. Tá certo. Vamos à arrecadação, então. Portal da Transparência, no site do Governo do Estado, na aba Receitas, a gente encontra as arrecadações em nível de categoria econômica, tributos estaduais e demais receitas realizadas pelo Tesouro Estadual, recursos com os quais o Estado, através dos órgãos e entidades, realiza as ações e serviços públicos, investimentos e o custeio da máquina pública. Então, até agosto, quando nós fechamos essas perguntas, né, a arrecadação ainda não havia sido fechada, levando em conta que ainda temos aí, né, 4 meses pela frente. A pergunta é, o que o senhor pretende fazer para o aumento da receita do Estado sem que o contribuinte seja o maior afetado? E para que setor o senhor pretende direcionar essa verba? Qual que é a sua prioridade? O problema do Estado de Mato Grosso do Sul não é a arrecadação, é a fase que vem a seguir, isto é, a aplicação do dinheiro, aplicação com prioridade. O orçamento de Mato Grosso do Sul para o próximo governador, Deus queira que seja o juiz Odilon, será de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais é muito dinheiro. Agora, esse dinheiro tem que ser protegido. Você que está me vendo aí, você ganha 3 mil reais, tem que estabelecer prioridade. E não se estabelece prioridade aqui no Estado. E o Brasil é mal falado pelo Banco Mundial, que acabou de publicar um relatório sobre os gastos. Falta de prioridade. Como que nós vamos proteger 15 bilhões? Para sobrar dinheiro para tudo, arrecadação. Claro que nós temos que arrecadar cada vez mais. Em primeiro lugar, é combater aquilo que se chama corrupção, que vem angustiando a você. É a primeira coisa. A segunda coisa, para proteger esse orçamento, o dinheiro dá para tudo, é desestimular o grande sonegador. E no Estado se sonega bastante. Não é desestimular, não é perseguir o sacoleiro. Coitado do sacoleiro. Na minha família, que é muito grande, meus tios, primos, tem muitos sacoleiros. Não é aquela pessoa que vem de Goiás com uma roupinha dentro de uma sacola para vender aqui, para sustentar com dignidade a sua família. Não é o feirante que é extorquido e que nem banheiro tem para o seu conforto. Não é isto.
Mas nós temos que estabelecer uma outra coisa também. Além de arrecadar bastante, nós temos que estabelecer prioridades. Construir um aquário do Pantanal, ao invés de se colocar o Hospital do Trauma de Campo Grande para funcionar, é prioridade? Claro que não é prioridade. Então, nós temos que arrecadar. E como é que você arrecada bastante se aumentar imposto? Claro, eu não posso aumentar a alíquota. Se eu aumentar a alíquota de 12 para 17, como ocorreu com o óleo, o diesel aqui, e prejudicou todo mundo, aí eu estaria aumentando imposto. Se eu aumentar a base de cálculo, 12% sobre R$1.000, 12% sobre R$2.000, eu estaria aumentando imposto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o fato gerador, aquele chamado fato tributário, aquele que gera o imposto, fazer nascer uma empresa, ou fazer renascer aquela empresa que entrou em falência. Fortalecer as empresas. Você tem 50 empregados, você tem que passar a ter 100 empregados. Papel do Estado, normatizar, fiscalizar sem terror. Mas o papel maior do Estado é incentivar a iniciativa privada, liberdade de iniciativa, livre concorrência. É o mercado que determina. Então, a gente fazendo isso, aumentando o fato gerador, em vez de ter 100 empresas, 200 empresas. Aí nós vamos arrecadar muito mais e pode até baixar a alíquota, o percentual. Vamos falar de saúde? Sabemos que ainda é afogado o atendimento dos hospitais em Campo Grande, uma vez que a gente recebe aqui na capital pessoas de todo o estado quando se fala de tratamentos mais específicos, né? Temos uma ordem de serviço assinada pelo atual governador para a construção de hospital regional em Dourados, com investimento inicial na construção de mais de 30 milhões. Quais os seus projetos para as outras cidades, como Corumbá, por exemplo, que também é fronteira, atende também os bolivianos, e ainda como que o senhor pretende fazer o investimento na área de saúde, levando-se em conta o atendimento do SUS, Sistema Único de Saúde, buscando melhorias para a comunidade sul-mato-grossense? Saúde, na verdade, nem existe. O Brasil tem mais ou menos 19 mil postos de saúde. Cada posto de saúde, 10.500 pessoas. Mato Grosso do Sul pertence ao Brasil. Logo, de 2006 até 2016, o Brasil fechou mais ou menos 43 mil leitos. Mato Grosso do Sul foi o campeão no fechamento de leitos, principalmente leitos psiquiátricos. E no atual governo, começou 2015, o atual governo deixou fechar 247 leitos. Eu ando o estado todinho. As promessas do atual governo na campanha ficaram no papel, infelizmente, com relação à saúde. Corumbá. Cadê o hospital de Corumbá? Não foi construído. Maternidade de Corumbá, visitei. Via a penúria. Pessoas vão nascer fora ter a luz fora, e a população até chega a diminuir. Por quê? Porque não tem a maternidade, não dá conta. Aí a população de Corumbá termina diminuindo. Dourados, cadê o Hospital Regional de Dourados? Campo Grande, cadê a reforma do Hospital Regional Rosa Pedrocian? Campo Grande ainda, cadê o funcionamento do Hospital do Trauma? O Estado tem, Antonioli, 2.800 pessoas aguardando na fila por uma operação ortopédica. 2.800 pessoas. Isso é muita coisa. Cadê o hospital de Três Lagoas, que foi prometido pelo atual governo? Lançou a pedra fundamental. Para não ficar muito chato, edificou a primeira laje e não vai terminar este ano. Prioridade é construir esses hospitais ou prioridade é o aquário do Pantanal? Nós temos que regionalizar a saúde de fato. O atual governo regionalizou a saúde, mas no papel, nisso aqui, ó, ficou nisso aqui. Chama-se papel. Isso não interessa para o povo. Regionalizar a saúde significa não só levar o médico para o interior, levar o enfermeiro, não só isto. Mas regionalizar a saúde significa levar toda a medicina para o interior, dar estrutura para os médicos trabalharem. Isso é que tem que ser feito. Agora, caravana de saúde passa.
e o doente fica. Quem vai fazer o acompanhamento daquelas pessoas? Isto é caro, gente, é muito caro. É uma dinheirama, vamos pegar esse dinheiro e vamos regionalizar, de fato, interiorizar a saúde do nosso estado. Falar de temas sociais agora, a imigração. Nós enfrentamos um problema de imigração no Brasil, né? Roraima, por exemplo, temos o caso dos venezuelanos. Em Mato Grosso do Sul, temos últimas notícias que têm preocupado a gente com relação ao município de Corumbá, que tem se tornado rota de imigração por grupos de haitianos que ficaram em situação de rua na cidade. Em Campo Grande, temos algumas igrejas que estão fazendo acolhimento de alguns haitianos. E eu quero saber esse posicionamento com relação a isso.